Plano cartesiano. Eu creio que seja uma matéria nova para vocês, entendeu? Do plano cartesiano. Vamos falar sobre os pares ordenados. O plano cartesiano, se vocês perceberem aí, vamos olhar para essa parte quadriculada, está aqui do lado. Então, o plano cartesiano, ele como se fosse um mapa. Vocês devem ter visto essa parte aí em geografia, tá? Quando se fala em latitude. Então, é como se fosse isso, fosse um mapa, tá? O plano cartesiano, vocês têm que lembrar como se fosse o mapa mundi. Se vocês olharem o mapa mundi lá de geografia, vocês vão obter um plano cartesiano. Então, para mim, a linha horizontal, que é aquela deitada, vai ser os valores de x. A linha vertical vai ser meus valores de y. Então, eu vou ter os valores de x positivo e os valores de x negativo. Lembrem dos números inteiros, que eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Então, para cima eu vou ter valores de y positivo e para baixo eu vou ter valores de y negativo. O encontro dessas duas linhas é chamado de origem, que é o zero. Tá? Se você reparar aí, o zero está bem no centro. Tudo bem? Então, eu começo enumerando o meu plano cartesiano sempre do menor para o maior. Perceba aí que depois do zero, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter uma reta positiva, que são os valores de x. Para a minha esquerda, eu vou ter os valores negativos. Depois do zero, então, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim sucessivamente. Nós já vimos isso quando nós demos números inteiros, tá? Para cima, depois do zero, eu vou ter os números crescentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para baixo, eu vou ter os números decrescentes, tá? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então, falado agorinha, então, horizontal é o x e vertical é o y. Olhem para o quadro que eu coloquei à minha esquerda. Tá? Eu coloquei aí primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, esse meu gráfico ele é dividido em 4 partes, sempre ao contrário do relógio, tá? O inverso do relógio. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eu coloquei um outro exemplo aí, sim, uma coisa importante. O par ordenado, ele sempre começa com o x na frente, o y atrás. Então, sempre o x vai ficar na frente e o y sempre vai ficar atrás. Vocês não vão ver o par ordenado ao contrário. Por isso que o nome é ordenado, tem uma ordem. Então, primeiro o x e depois o y. Os exemplos que eu estou dando aí de par ordenado, tá? Então, o A, 4 e 7, ou seja, 4 positivo e o 7 também positivo. O B, par ordenado B, 8, x, 8 positivo e y menos 9. C, 2 positivo x e menos 2 negativo y. D, menos 4 e menos 5. X, menos 4, y, menos 5. E, x, 5, y, 3. Prestem bem atenção nisso. Sempre o valor de x na frente e o valor de y atrás. Par ordenado. Ordem. Sempre essa ordem. X e y. Podemos marcar esses pares ordenados no nosso plano cartesiano. Vamos marcar o A, 4 e 7.
Então, lembrem que o x é a minha parte horizontal e o y é a minha parte vertical. Parte vertical é aquela que fica de cima para baixo, horizontal, da minha esquerda para a minha direita. Tá? Quem já jogou batalha naval, então o plano cartesiano ele é usado numa batalha naval. Tá? Quem jogou batalha naval sabe disso. Então, no caso A, eu procuro onde está o 4 positivo e eu procuro onde está o 7 positivo no Y. Depois é só fazer o caminho e marcar. O B é a mesma coisa. Eu procuro onde está o 8 positivo no meu gráfico e eu procuro o menos 9 no Y, tá? Reparem que o menos 9 negativo está para a parte de baixo. O C, 2 positivo no X, eu acho onde está o 2 positivo no X. E o menos 2 no Y, e marco. Tá? Reparem que o menos 2 tá para baixo. Menos 4 e menos 5. Procura onde está o menos 4. E procuro onde está o menos 5 no Y. Tudo bem? E vou fazendo a trilha e vou marcando as bolinhas, tá? 5 e 3. 5 positivo e 3 negativo. Tá? 5 no X e o 3 no Y. Tá? Então, muita calma nessa hora, na hora de marcar esses números, ok? Sistema de equação de primeiro grau com duas variáveis. Lembrando que variáveis são as letras, tá? Se você reparar aí no meu exemplo, x mais y igual a 30. Então, x é uma variável e o y é outra variável, tá? Sistema. Então, o que é um sistema? Se você reparar aí, eu tenho duas equações, tá? X mais y e x menos y. Então, como na mesma conta eu tenho duas equações, isso é chamado de sistema. Então, o exemplo que eu dei aí, x mais y igual a 30, é a primeira equação, e x menos y igual a 10 é a segunda equação. Tá? Então, isso forma um sistema. Quais variáveis que eu tenho aí? Ou seja, quais letras que eu tenho aí? Eu tenho a letra x e a letra y. Tá? Então, a solução de um sistema, eu tenho que possuir a mesma solução para as duas equações. Tá? Então, são dois números que eu vou ter que achar, que vai valer, que vai validar, vai ser meu conjunto verdade do meu sistema. Então, a solução de um sistema, ele é dado pelo par ordenado. Acabamos de ver o que era um par ordenado. X na frente, Y atrás. Par ordenado. Então, eu dei um exemplo aí que é o x igual a 20 e o y igual a 10. Reparem só, quando eu vou substituir esses dois valores na minha equação, olha o que acontece. X mais y igual a 30. Eu substituí o meu x por 20, meu y por 10. Então, 20 mais 10 é igual a 30. Reparem lá em cima, eu botei que x mais y é igual a 30. Então, essa solução é verdadeira, porque 20 mais 10 é igual a 30. Quando eu substituir esses mesmos valores na segunda equação, 20 menos y igual a 10, e o meu x vale 20 e o meu y vale 10, olha o que acontece. 20 menos 10 é igual a 10. Então, esse par ordenado 20 e 10 foi solução para a minha equação. Tá?
Então, a solução sempre vai ser um par ordenado. Um sistema, eu penso que tem que ser dois números que vai ajudar na minha solução da minha equação, que será um par ordenado. Uma das maneiras de achar mais rápido a solução do sistema é o método da adição, tá? Então, reparem aí que eu coloquei aí nesse exemplo a mesma equação do lado. X mais y igual a 30, x menos y igual a 10. Se eu olhar bem para as minhas variáveis, que são as minhas letras, eu reparo aí que no y eu tenho um y positivo e um y negativo. Quando isso acontece no sistema, eu posso cortar esses y positivo com esse y negativo. Quando eu corto eles da conta, eles desaparecem. Tá? Mas isso só pode acontecer, eu só posso cortar, desaparecer, no caso com essa variável, se uma for positivo e a outra for negativo. Um exemplo, mais 2y menos 2y, mais 5y menos 5y. Então, isso se chama simétricos. Então, eu posso cortar os simétricos. Mais uma vez aí, mais y menos y. Cortando os simétricos, então o y vai sumir da minha conta. Como ele é o método da adição, eu vou somar o que sobrou. Um x de cima com um x de baixo, ou seja, x mais x, 2x, igual, não vai aparecer mais o y, porque eles foram cortados, 30 mais 10, 40. Tudo bem? Então, método da adição, somando o que sobrou. Agora obtive 2x igual a 40. O 2 está multiplicando a operação inversa da multiplicação e a divisão. Então, 40 dividido para 2, 20. Achei o valor de x, tá? Ou seja, achei o primeiro valor do meu par ordenado. Agora eu vou achar o valor de y. Reparem só que eu estou repetindo a primeira equação aí, ó. X mais y igual a 30. Já achei o valor de x, que é 20. Então, no lugar da letra x, eu coloco 20. Repare aí que x mais y igual a 30 ficou 20 mais y igual a 30. Eu estou substituindo o x por 20. Então, y é igual a 30 menos 20. Operação inversa da soma é a subtração. Lembrando que isso é uma equação de primeiro grau. A aula passada foi a solução de equações de primeiro grau. Passei umas atividades, então eu creio que vocês estejam acertando a fazer a solução de uma equação de primeiro grau. Então, repetindo, x mais y igual a 30. Vou substituir o x por 20, que foi o primeiro resultado que eu encontrei, e repetir mais y igual a 30. Y igual a 30 menos 20. Operação inversa da soma é a subtração. 30 menos 20, 10. Então, solução do meu par ordenado, 20 e 10. Sempre o valor de x na frente e o valor de y atrás. Tá? Sempre o par ordenado, x e y. Se vocês encontrassem primeiro o valor de y e depois o de x, não importa. Na hora de colocar a solução, sempre o valor de x na frente e o valor de y atrás. Essa ordem não pode ser mudada. Tudo bem? Como método da adição. Reparem que no exemplo anterior eu coloquei x em cima e x embaixo. Agora eu tenho 2x em cima e eu tenho apenas um x embaixo. Não tem problema nenhum. O importante é observar o y. Reparem aí que o y que eu tenho aí, eu tenho um y positivo em cima e um y negativo embaixo. 2x mais y igual a 38, x menos y igual a 22.
duas equações, duas variáveis, um sistema. Então, método da adição. Tenho dois simétricos aí, mais y menos y. Como eu fiz no exercício anterior, os simétricos podem ser cortados. Cortando o mais y com menos y, ele some da conta. Método da adição. E vou somar o que sobrou. Então, 2x mais 1x, 3x, que é igual 38 mais 22, 60. Repare aí que eu não tenho mais y. O y foi eliminado da conta, tá? Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x igual a 60, o 3 está multiplicando, passou a dividir. Então, meu x igual a 20. 60 dividido para 3, 20. Obtive o meu primeiro valor do meu par ordenado, que é 20. Utilizando o mesmo processo do exemplo anterior, o que eu vou ter? Vou repetir a primeira equação, 2x mais y igual a 38. E agora eu tenho meu primeiro valor, que é 20. Então, no lugar do x igual a 20, tá? X igual a 20. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 20. Olha aí a conta. 2x mais y igual a 38. Lembrando que eu repeti a primeira equação, lá de cima. Então, 2. O x, eu já tenho o valor de x, que no caso, 20. Então, fica 2 vezes 20. Mais y, que é igual a 30. O y agora, eu preciso saber do valor do y. Multiplicando 2 vezes 20, 40. E vou repetir o resto da conta. Mais y, que é igual a 38. Operação inversa da soma é a subtração. Então, ficou y igual a 38 menos 40. Agora eu tenho um número positivo e um número negativo, tá? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos 40 com mais 38 dá menos 2. Solução: 20 e menos 2. Próximo exemplo aí. 3x mais y igual a 80, x mais y é igual a menos 20. O que eu observo agora? Que eu não tenho mais simétricos. Os dois y que eu tenho aí, todos os dois são positivos. Então, sinais iguais eu não posso cortar esses sinais, porque eles não são simétricos. Só pode ser cortado uma variável da conta se eles forem simétricos. Um positivo e um negativo. Tá. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que esse segundo y se torne simétrico, ou seja, que ele fique negativo. Então, basta eu pegar a segunda equação e multiplicar por menos 1. Tá? Vou pegar a segunda equação e multiplicar por menos 1. Vou repetir a primeira equação. 3x mais y igual a 80. E vou multiplicar a segunda equação toda por menos 1. Mais x vezes menos 1, ele fica menos x. Mais com menos, menos. Mais y vezes menos 1, então mais com menos, menos. Menos 20 vezes menos 1, ou seja, menos com menos, dá mais. 20 vezes 1, 20. Repetindo, eu multiplico toda a equação por menos 1. Quem for positivo se torna negativo, quem for negativo se torna positivo. Agora sim, eu obtive dois números simétricos, mais y e menos y. Então, 3 menos 1, 2. Reparem que no segundo sinal do x ele é negativo. Então, 3 menos 1, 2. 80 mais 20, 100. Método da adição. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, operação inversa. Então, x igual a 100 dividido para 2. Meu x igual a 50. Como eu fiz na questão anterior, eu vou pegar a minha primeira equação,
que é 3x mais y igual a 80. Já achei, no caso, o meu primeiro resultado, que foi o valor de x. Se vocês observarem, deu 50. Então, substituindo o x por 50, eu vou ter 3 vezes 50 mais y, que é igual a 80. 3 vezes 50, 150, mais y igual a 80. A operação inversa da soma é a subtração. Então, y é igual a 80 menos 150. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Mais 80 menos 150, menos 70. Solução: 50 e menos 70. Sempre o valor de x na frente e o valor de y atrás, tá? Lembrem que a solução é um par ordenado. Então, o importante no método da adição é eu ter variáveis simétricas, um positivo e o outro negativo, para ele poder ser eliminado da conta. Método da substituição. Agora nós vimos o método da adição. Agora nós vamos ver o método da substituição. Como o nome está dizendo, vamos ter que substituir uma letra por outra letra. Método da substituição. Vamos substituir uma letra por outra letra. Olha esse exemplo aí. X mais y igual a 90, x menos y igual a 10. Eu vou separar uma das duas letras. Então, no caso aí, eu estou optando por separar a letra x. Olha a segunda equação. X menos y igual a 10. Eu vou separar o x. X igual a 10. O y ele está negativo. Ele vai passar a ser positivo. Troquei de lado, troco de sinal. Repetindo. No método da substituição, eu vou ter que separar uma das duas letras. Eu optei por separar o x. X menos y igual a 10. Então, x é igual a 10 mais y. Depois que eu fizer isso, eu vou repetir a primeira equação, que é x mais y igual a 90. Tá? Como eu separei uma das equações, então eu já tenho o valor de x, que é 10 mais y. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 10 mais y. E o resto da equação eu vou substituir mais y igual a 90. Eu coloquei dentro de parênteses para lembrar que a letra x está sendo substituída por y. Tudo bem? Então, agora eu vou ter 10 mais y igual a 90. Tudo bem? Então, não vai, como é um método da substituição, a letra x não aparece mais. Só vai aparecer o y, porque eu substituí o x por y. Então, estou repetindo 10, y mais y, ou seja, um y mais um y, 2y, que é igual a 90. Então, esse 10, ele vai ter que sair do lado do 2y. Então, repetindo 2y, que é igual a 90, a operação inversa do 10, que é positivo, ele vai ser negativo. Então, 2y, que é igual a 80. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, sempre a operação inversa. Então, 80 dividindo para 2, 40. Eu obtive meu primeiro valor do par ordenado, no caso o y igual a 40. Tá? Não tem problema nenhum. Então, falta eu achar o valor de x. Lembrem que eu separei uma das duas equações lá, x igual a 10 mais y. Vou repetir aqui embaixo, ó, x igual a 10 mais y. Lembrando que ainda agora, nos exemplos anteriores, eu estava substituindo o valor do x. Como eu achei o meu primeiro valor de y, eu vou substituir no y. Então, x é igual a 10 mais y.
x igual, repetindo 10. O y, que era 40, eu vou substituir agora, ó, 10 mais 40. Então, 40 mais 10, 50. Então, eu achei meus dois valores do meu sistema, que foi y igual a 40 e x igual a 50. Reparem agora que eu achei o primeiro valor de y e o segundo valor de x. Não tem problema. Como ele é par ordenado, o x vem na frente e o y vem atrás. Então, 50 e 40. Tá? Mais um exemplo aí, ó. X mais y igual a 80. X menos 2y igual a 20. Método da substituição. Vou separar o x de novo na segunda equação. Então, x é igual a 20. Repare aí que eu tenho menos 2y. Então, vai passar a ser mais 2y. Então, vou ter x é igual a 20 mais 2y. Estou repetindo a primeira equação. X mais y igual a 80. Vou tirar o x, ou seja, substituir o x pelo que eu separei. Então, tirando o x, eu vou ter 20 mais 2y. E repetindo agora a equação, mais y igual a 80. 20 mais 2y mais y igual a 80. Então, vou repetir o 20 e somar 2y mais 1y, 3y, que é igual a 80. Mudando o 20 de lado, eu tenho que mudar o sinal dele. Mais 20 passa a ser menos 20. Então, eu vou ter 3y, que é igual a 80, menos 20. 3y, que é igual a 80 menos 20, 60. Y é igual a 60 dividido por 3. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 60 dividido para 3, 20. Obtive meu primeiro valor da minha solução, que foi o y igual a 20. Repare que, mais uma vez, eu pego a equação que eu separei. No caso, x igual a 20 mais 2y. Então, x que é igual a 20 mais 2 vezes 20. Então, x que é igual a 20 mais 40. 20 mais 40, 60. Mais uma vez, eu obtive o primeiro valor de y e depois o valor de x. Mas, quando eu for dar minha solução, sempre o valor de x na frente e o valor de y atrás. Eu tenho dois métodos para resolver um sistema de primeiro grau, tá? O método da adição e o método da substituição. Vocês podem optar pelo método que vocês acharem mais fácil, tá? Isso vai de cada um. Tem uns que vão achar mais fácil o método da adição e outros que vão achar mais fácil o método da substituição. Na hora de resolver uma atividade ou na hora de uma avaliação, eu vou pedir simplesmente para resolver o sistema. O método que vocês utilizarem é problema de vocês. Eu só quero que encontre a solução, tá? O par ordenado. No caso, o x na frente e o y atrás. O método que vocês utilizarem, para mim não importa. Importa que vocês encontrem a melhor solução para vocês, ok?